Aoba, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de react aqui no canal do Catequista Joe. Hoje o negócio é o seguinte, eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês, eu sei que eu tô deixando o canal aqui meio largado das traças, mas eu prometo que eu vou voltar. Já tava estruturando aqui vídeos novos, pensando em ideias, em coisas novas e legais pra trazer pra vocês. Mas me apareceu uma coisa hoje que eu falei, não, isso aqui eu não posso deixar passar. Eu vou ter que reagir a esse vídeo e passar esse vídeo aqui pros meus seguidores. Então essa aqui vai ser a volta do canal, vai ser através do react desse vídeo aqui. E a partir dele podem garantir aí que pelos próximos dias tem muita coisa muito interessante vindo pela frente, beleza? Mas vindo aqui pro tema do vídeo de hoje, esse react aqui é um vídeo do Ian Neves. Para quem não conhece, Ian Neves é aí um grande nome, né, desses influencers comunistas que a gente tem hoje na internet. Ele é um cara organizado, comunista assumido, né, não é uma pessoa que é só chamada de comunista, ele é um comunista assumido. E ele deu para essa semana querer falar sobre a fé católica, sobre a Igreja Católica. Eu falei, pô, se ele tá falando sobre a Igreja Católica, eu, como católico, posso ver o que ele tá falando e ver onde ele tá acertando, onde ele tá errando. Então vamos lá, é a primeira vez que eu tô vendo esse vídeo aqui, vai ser surpresa pra mim. Então vamos ver o que ele tá falando, corrigir ele no que precisar ser corrigido e tentar tirar alguma coisa boa disso que ele tá trazendo aqui pra gente, beleza? Vamos lá? Aqui, ó. Você vê, ó. Bom dia, gente. Bom Hoje dia. nós temos uma pauta que é muito interessante, no meu ponto de vista, porque eu acredito que, das análises que a esquerda radical tem feito da conjuntura brasileira, esse tema geralmente fica de fora. E nós tivemos um evento que fez com que isso voltasse ao debate no Carnaval, e eu e Menina Suede aproveitamos pra levantar essa bola, porque evento? é uma coisa que Fala pra precisa nós, né? ser compreendida por qualquer pessoa que se propõe a ser um militante político nesse país. Sobretudo um país que é profundamente cristão como o Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar a falar da pauta do dia, Expectativas beleza? altas. Então, gente, vamos falar de religião? Vamos falar de uma das coisas que utilizam muito como espantalho pra afugentar a classe trabalhadora da organização em partidos e movimentos comunistas, né? Vamos falar de religião. Não é de graça, não é espantalho também, né? Quando a sua ideologia política ataca elementos centrais da religião das pessoas, não é as pessoas utilizando isso como um espantalho para afugentar, é porque a sua ideologia política vai diretamente de encontro com a religião das pessoas. É só juntar um mais dois, mas vamos lá. A gente tem comentado bastante, ao longo dos últimos anos, a força que os religiosos têm na política. E, sobretudo, da igreja evangélica neopentecostal. O alinhamento da igreja evangélica neopentecostal com a extrema-direita. E eu queria comentar uma coisa. Quem é evangélico há mais tempo, ou quem foi evangélico no passado, lembra de uma época que o discurso mais comum nas igrejas evangélicas era de que política era coisa do mundo. De que a igreja deveria se ocupar com as coisas do céu, né? Só que de uns, vamos colocar, de uns 15 anos pra cá, isso deu um giro de 180 completo, a nível de que cada igreja tem seus candidatos próprios. Isso aqui que ele tá falando é bem verdade, né? Só uma análise aí da... Só se olhar pra fora que você vai ver que é verdade. Antigamente não se tinha essa politização tão grande da fé, principalmente no meio protestante que ele tá falando, né? Se pega ali 15 anos atrás, quando eu era criança, assim, eu não lembrava de ver uma bancada evangélica, sabe? Tipo, ter muito pastor saindo como deputado. Isso não era... Não que não tivesse, né? Mas não era o padrão que é hoje. Hoje tem muito mais. Hoje você vê muito mais esses movimentos evangélicos, principalmente os neopentecostais, se politizando. E é uma coisa meio maluca mesmo, que a galera se junta na igreja pra eleger alguém de dentro da igreja como vereador ou como deputado. E assim, é um direito das pessoas, né? Assim que funciona a democracia, né? A democracia lá, os políticos são eleitos lá para representar grupos. Os evangélicos são um grupo muito grande, muito expressivo no Brasil, e é natural que isso fosse acontecer em algum momento ou outro, que os evangélicos se juntassem para eleger gente que representasse os valores deles. As igrejas têm vereadores, deputados, até presidente, né? Próprio. E isso Sim. não é por uma mudança particularmente ideológica da igreja, mas porque nós temos os famosos mercadores da fé. E como diria Tio Ben, com grandes poderes econômicos, vem grandes poderes
políticos, né? Sim, até aí não tem nem que querer discordar dele, realmente. Tem esse ponto, primeiro que eu levantei aqui, mas o que mais tem é picareta. O que mais tem é gente que entra na política se utilizando desses evangélicos e de católicos também, né? Puxando aí essa base para falar que vai defender a família e os bons costumes, só que ele tá lá interessado em dinheiro e poder, né? Isso não tem como falar que é mentira. O ponto é que isso acontece em toda a política, né? O que mais tem é político safado que vai utilizar de ideias e de pessoas e de grupos para se colocar ali dentro, se inserir ali dentro e uma vez lá aproveitar de tudo que ele vai conseguir dentro da política. A igreja é um baita negócio e junto com esse poder de grande capital, a política é uma consequência inevitável. Então, vocês que foram evangélicos no passado, tal qual eu fui, lembram de quando indicar um candidato para se votar dentro de uma igreja evangélica era uma coisa que, bom, eu nunca tinha ouvido falar. Isso antes de 2010. E agora a gente vê os próprios pastores se candidatando, né? O primeiríssimo que eu vi foi o Marco Feliciano. Primeiro pastor que eu vi se candidatar e ganhar, dando uma espécie de quebra nessa lógica, foi o Marco Feliciano. E hoje em dia eu nem preciso falar, né? Nós temos uma miríade de pastores, inclusive que se apresentam como pastores fulano, né? Inclusive Marco Feliciano é o pastor Marco Feliciano. Só que apesar da gente focar muito nas igrejas evangélicas neopentecostais, quando a gente fala de política, não são só essas igrejas que estão entrando com força na política de extrema-direita. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre... Tem um problema com como essa galera enxerga essa dicotomia, essa divisão entre direita e esquerda, sabe? Eu tenho uma impressão muito grande que pro pessoal de extrema esquerda, e aí a gente pode chamar eles de extrema esquerda porque eles se rotulam como extrema esquerda, né? O Ian, ele é alguém que se intitula como um comunista revolucionário, alguém que quer tomar os meios de produção e quer tomar e implantar a ditadura do proletariado. Isso não é segredo para ninguém, então ele é alguém que se identifica como esquerda radical, mas quando você vai para esse lado assim da esquerda radical, absolutamente todo mundo que não é radical igual eles vira extrema direita, sabe? Tipo, o Lula é extrema direita para eles, né? O Lula, se não for extrema direita, pelo menos ele é de direita. O Alckmin é extrema direita, sabe? É umas coisas assim que você fica sem entender, sabe? Qualquer pessoa que for minimamente moderada, não que eu acho que o Lula seja moderado, mas assim, o mínimo de moderação que a pessoa tem, ela já é taxada como extrema-direita. Isso se ela já não for taxada automaticamente de bigodista, né? Se é que vocês me entendem. Sobre a força de parcela da igreja católica que está se alinhando cada vez mais com a extrema-direita. Tanto padres quanto os fiéis mesmo. Tá vendo aí o que eu tô falando? Você falar que... Não tô dizendo que não tenha, tá? Católico de extrema-direita, o que a gente vê por aí, gente que se diz católico e se envolve na política de forma que, assim, ela pega, assim, o bonde da direita e vai longe, né? Porque a igreja condena a muita coisa da esquerda, a pessoa toma isso como um incentivo para ela ir pro extremo da direita e lá fica, né? Não tô dizendo que não exista isso, mas você colocar como um movimento geral da igreja católica, a igreja católica, quando se pronuncia sobre política, né, quando você pega a doutrina social da igreja, ela não tem como você chamar aquilo ali de direita, sabe? Ela pega muitos pontos que são defendidos pela direita hoje, muitos pontos que são defendidos pela esquerda hoje, até porque muda muito, né? Muito volátil isso do que é de direita e o que é de esquerda. Tem pontos que não, mas muitos pontos mudam. Se você pegar, sei lá, a liberdade de expressão, que hoje é uma pauta muito de direita, e se for ali 40, 50 anos atrás, ali a época da ditadura, era uma pauta totalmente de esquerda no Brasil. Né? E aí tem coisas ali que a igreja apoia de direita, tem coisas que a igreja apoia de esquerda. A direita não vai, por exemplo, ser a favor do aborto, isso é uma pauta de direita. Mas a igreja também, deixa eu ver algo que ela é a favor, por exemplo, da existência de sindicatos, desde que sejam feitos de direito, né, devidamente. Isso é uma pauta mais à esquerda, entendeu? A doutrina social da igreja, ela não está preocupada com essa dicotomia de esquerda e direita que surgiu depois da Revolução Francesa. A doutrina social da igreja se construiu em 2000 anos de tradição e magistério. Então ela não está preocupada em caber dentro de um potinho de direita ou esquerda, sabe? Só pra lembrar uma coisa pra vocês, né? O ex-charlatão e atual cadáver Olavo de Carvalho não era evangélico, ele era católico. O Bolsonaro, eu sei que não parece,
Mas o Bolsonaro é católico. Ele faz uma performance de evangélico. Ele foi lá afogado pelo pastor Everaldo lá no Rio Jordão. Ele participou daquela... Como é que é o nome? Descend, que é aquele Lollapalooza de crente lá. E tipo, a Michelle é evangélica. Mas o Bolsonaro é católico. Então, pra vocês verem como católico não é uma coisa assim que é novidade eu falar pra vocês que os católicos podem sim ter alinhamento com a extrema-direita, inclusive alinharem as suas pautas religiosas com as suas pautas políticas, tá? E por que a gente resolveu falar disso especificamente hoje? Por conta de uma coisa que aconteceu no carnaval. Deixa eu mostrar pra vocês. Frei Gilson vira centro de polêmicas. Entenda críticas ao religioso. Sacerdote reúne fiéis durante a quaresma para lives, mas internautas já apresentaram críticas ao religioso. Conheça Frei Gilson. Pouco tendenciosa essa manchete, graças a Deus. Vamos lá. Lê um trechinho aqui. Reunindo cerca de 6,56 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, o religioso Frei Gilson utilizou a plataforma nos últimos dias para a transmissão de lives do Rosário da Quaresma. Em seu 5º dia, nesta segunda-feira, dia 10, já atingiu 3,2 milhões de visualizações. Quem é esse cara? O Frei Gilson é um cara super jovem, de 38 anos, que começou a fazer live no YouTube durante a pandemia. E ele ficou gigante. Eu falei os números aqui, né? E eu acho que uma das coisas que ajudou bastante na popularidade dele é o que eu chamo de protocolo Padre Marcelo Rossi, que é, ele também é cantor, que é uma coisa assim meio padre, vem instalado no kit padre popular, padre famoso, também cantar uns bagulho. E se você aí tá se perguntando qual é o problema, qual é a questão, porque eu vi gente da extrema-direita falando assim: ah, o cara reuniu milhões de pessoas e aí estão chamando ele de fascista. Então, vou ler um trecho da própria matéria aqui. Foi exatamente Uma das polêmicas levantadas nas redes sociais com a inclusão de trechos da gravação relembra as falas do Frei durante um sermão para o Dia Internacional da Mulher no sábado, 8 de março. Corrigindo aqui, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Abre aspas. Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Disse, abre aspas de novo. Vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito. Empoderamento. Eu quero mais. É claro, ver que Deus deu ao homem a liderança. Outros internautas afirmaram que trechos avulsos retiraram a fala de contexto e indicaram momentos diferentes do sermão. Sabe, na própria matéria tá colocando ali, e não tem nada de errado com o que o Frei falou, né? Você vê muito o pessoal pegando aquele outro trecho do Frei Gilson falando, né, da criação no Gênesis da mulher como auxiliadora, e a pessoa acabando com o Frei Gilson sem continuar vendo o vídeo, e ele falando da importância da mulher e de como a mulher tem a sua função, de como a mulher é de igual dignidade ao homem. Ele bate nessa pregação, ele bate muito nesse ponto da mulher ter igual dignidade ao homem. Então o Frei Gilson está falando sobre como a mulher e o homem são iguais em dignidade, mas têm funções diferentes. E isso para essa galera é o fim do mundo, é machismo, é o escambau. Dá uma preguiça, sério, olha. Ou seja, toda vez que alguém da extrema-direita fala alguma merda, aparecem os seus defensores falando assim: ei, você, passa já pra cá o contexto. Passe imediatamente aqui, esse contexto. Vocês acham que eles querem se armar pra quê? Pra apontar pra você e falar contexto imediatamente. Me dá o contexto. Isso aqui é passação de pano, tá, gente? Não tá clara a mensagem aqui. O cara falou: Deus disse que o homem tem que ser líder. Ponto final. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. Isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais. Eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito: empoderamento. Eu quero mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem o ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra: empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar: a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe
uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois não podem viver em guerra. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Amém? E assim, Tá vendo? Tipo, eles pegam esses trechos e, cara, eu acho isso de uma maldade contra o Frei, porque pra mim tá muito claro o que ele tá falando aqui, né? Por exemplo, no final ali, quando ele fala auxiliador, ele não tá falando isso de nenhuma maneira como algo de tirar mérito das mulheres ou de rebaixar as mulheres, né? Não é porque é auxiliar que é abaixo, né? É porque, assim, tudo que vem minimamente, como eu disse, né? Vem minimamente de um lado que não seja extremista igual eles vão taxar como fascista e vai escorraçar. Então sempre vai ser uma má vontade gigante, nunca vai nem tentar ver o negócio inteiro, nunca vai nem tentar entender o que o Frei tá falando. E isso não é à toa. Eles sempre vão se incomodar com pessoas religiosas exercendo sua religião. O marxismo, né, o comunismo, ele é uma ideologia essencialmente materialista. Então ela sempre vai se incomodar com pessoas que buscam algo além do material. A igreja sempre se opõe ao comunismo por conta disso, por conta desse materialismo histórico dialético, essa visão que eles têm material de guerra de sexos, de guerra de classes, de guerra de gêneros. Essa visão que eles têm é extremamente prejudicial, é extremamente ruim, e a igreja aponta isso desde que essa ideologia surgiu. É por isso que eles nunca vão estar satisfeitos enquanto a igreja estiver de pé, mas eles nunca vão conseguir derrubar ela, né? Afinal de contas, as lives aí continuam aumentando sempre mais e mais a quantidade de gente que está acompanhando o Frei Gilson. Não é à toa. O povo está sedento por Deus, o povo está querendo buscar a Deus. E uma pessoa como o Frei Gilson, que faz essas iniciativas dele, vai incomodar essa galera. Não tem como, vai incomodar essa galera. sim, não para por aí, não para na misoginia. Em outros momentos, o tal Frei Gilson aí afirmou que casamento igualitário, que é o popularmente chamado casamento gay, é uma depravação grave. Vou pedir pro Robson colocar aqui que ele estava sendo entrevistado pelo Vilela. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião, não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples, está lá em Romanos, que o próprio catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Então, eu queria só pegar ele. Agora me diz uma coisa. O que ele falou aí que é diferente do que a igreja tem pregado desde sempre? Por que esses ataques estão direcionados ao Frei Gilson agora? Porque o que ele está falando aí, todo católico tem que concordar. Se você olha para o casamento gay e acha que é algo ok de ser feito, acha que tem que ter casamento gay na igreja, acha que é algo que não é pecaminoso, você está errado. A Igreja Católica sempre defendeu isso. Então, de novo, por que agora estão atacando ele com isso? Esse evento aqui, pra vocês entenderem por que esse cara ter milhões e milhões de pessoas assistindo ele, fez com que as pessoas lembrassem pro público que ele é um tremendo de um defensor da extrema-direita, tá? Ele é um cara que defende as pautas da extrema-direita. De novo, como é que isso vai ser extrema-direita? Tudo bem, a extrema-direita vai defender essa mesma pauta hoje, mas isso é a pauta da igreja em 2000 anos, a igreja sempre defendeu isso. E esse cara não é o único padre, só caso venha a desculpa de que ele pode ser uma exceção, de que ele pode ser um religioso e que por um acaso é de extrema-direita. Então, tem um outro que é maior que ele e bem mais barulhento, que é o padre
Paulo Ricardo. Sabia. Padre Paulo Ricardo. Esse é o que tem as opiniões mais extremistas. É o cara que defende cura gay. É o cara que é contra avanço de direitos das mulheres. É um cara que é um apoiador ferrenho do Bolsonaro. E nós temos alguns exemplos desse outro padre, que é um cara que tem vários discursos que criam uma lógica bastante visível de nós contra eles. E é uma lógica que é muito útil ao fascismo contemporâneo. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Jair postou no Facebook, que hoje em dia é um lugar que pessoas mais velhas frequentam mais, né? Do padre Paulo Ricardo falando sobre o que ele acha de porte de arma. E esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, um oferecimento de 3 pixels na tela, vamos escutar o padre Paulo Ricardo. Nós estamos num pacifismo terrível, em que, por exemplo, os meninos não podem mais ter nenhum brinquedo que seja arma. Não pode. Antigamente a gente brincava com espada, eu ganhava metralhadora, eu tinha pistola, eu tinha fuzil, não sei o quê. Brincadeira de menino era brincadeira de guerra. Ah, não pode, porque o menino vai ficar violento. O que você tem que ensinar para o seu filho é que ele é um guerreiro do bem. É que ele deve estar lutando do lado do bem. Você tira isso dos meninos, você educa mocinhas covardes. Entende? E essa é a realidade dos meninos hoje em dia. Entende? Eles não são guerreiros. Eles não estão aí para proteger a família deles. Mas, padre, a igreja não é a favor da paz? Eu sou a favor da paz. Todo mundo é a favor da paz? O problema é o seguinte: nesse mundo real que nós vivemos, as armas vão estar nas mãos de quem? Quem que vai nos proteger? Ou nós vamos fazer assim: nós que somos do bem vamos nos desarmar e deixar os maus tomar conta? É isso? Que vitória é essa? Se os bandidos estão armados, quem é que vai conseguir tirá-los de lá? É uma força armada muito mais forte que eles, entende? Agora o cara tá lá, tem bazuca para tirar em helicóptero, e você tem que ir lá pedindo licença. Olha, meu bem, não fica zangado não, tá? Mas sem ferir seus sentimentos, você dá licença e para de ser malvado? É assim que você vai fazer? Você com um buraco no meio da testa, assim. Entende? Então o negócio é esse, quer dizer, tudo isso faz parte da educação dos nossos filhos. É realmente muito engraçado aí o senhor padre. Realmente faz-me rir o senhor padre. E, gente, vamos destrinchar um... De novo, por que ele tá puxando isso agora? Pra atacar o Frei Gilson. Do nada ele muda ali a coisa pro padre Paulo Ricardo, de um vídeo de 500 anos atrás. De algo que o padre Paulo tá defendendo, que não é nem necessariamente uma opinião formal da igreja. A igreja não é contra o desarmamento, tá? Não tô falando isso aqui. Mas, sabe, é uma picuinha que essa galera faz, um resgate e vai e ataca. Você pega assim, olha o trabalho do padre Paulo Ricardo nos últimos 10 anos pra ver se você acha qualquer fala parecida minimamente com essa. De novo, não tô falando que o padre Paulo Ricardo tá errado, não entenda aqui a minha linha de raciocínio. Você não encontra, sabe? Tipo, porque o próprio padre Paulo Ricardo, eu lembro que ele tava falando isso recentemente. Eu vi um texto dele, acho que era sobre a Bíblia Pastoral, onde ele falava que nos últimos anos ele tem tomado uma postura muito mais amena e mais branda, porque ele vê que essa é a melhor maneira de evangelizar. E eu, sendo sincero, eu até concordo, né? Eu não acho que é fazendo ataques à igreja ou ataques puxando essas políticas aí pra dentro que a gente vai conseguir evangelizar da melhor forma. Mas você tá entendendo essa minha linha de raciocínio? Tipo, eles têm que ir cavucar, ir atrás ali pra colocar que o padre Paulo Ricardo é um bolsonarista ferrenho, sabe, né? Cara, é assim, chega da preguiça, cara, de tão pobre que é a argumentação dessa galera, do tanto de volta que eles têm que dar pra conseguir criar uma correlação entre a Igreja Católica e o nazismo. É isso que eu acho muito difícil ele terminar esse vídeo aqui, e ainda falta aí 20 minutos de vídeo, 25 minutos. Ele não vai terminar esse vídeo aqui sem fazer alguma associação da Igreja Católica com o nazismo. Não, é impossível. Essa galera não consegue fugir disso. Um pouco desse discurso aqui. Os pais devem treinar seus filhos como guerreiros do bem. Bem e mal são coisas objetivas? Sim. O que vocês acham que para um padre de extrema direita significa ser do bem?
Vocês acham que defender direitos de população LGBT, de avanço nos direitos das mulheres, de algumas pautas progressivas, representa o bem pra esse cara? O que é o mal segundo esse cara? E assim, realmente o mundo é muito simples, né, gente? É uma constante guerra do bem contra o mal. É uma guerra do espiritual do Deus contra o diabo. Simples assim, né? Eu não preciso destrinchar tanto assim, né? Isso, é exatamente, Felipe. Jesus liberou a bazuca. O cara tá basicamente falando assim, Jesus liberou a bazuca. E eu quero um grande sentimento de pesar aí no chat pra menina Suede que foi ouvir os sermões desse cara pra procurar trechos pra gente mostrar aqui, tá? Vou mostrar um sermão dele aqui falando a respeito de como ele enxerga essa questão de bem contra o mal. Pra vocês não acharem que eu tô inferindo nada. E assim, gente, que coisa cafona são esses sermões de padre que tem no YouTube com umas musiquinhas piegas no fundo, assim, e um tom de voz sereno. É um negócio... mundial onde Vamos lá. todas as religiões colhem um aspecto de Deus. Jesus não é um aspecto de Deus, ele é Deus. Então nós temos uma coisa que nenhuma religião tem. Nós temos Deus histórico. Nós temos Deus que veio aqui na história. E, portanto, nós precisamos aceitá-lo. E é essa a obra do Espírito Santo. E qual é a obra de Satanás? Convencer as pessoas que isso é uma grande abominação, que o cristianismo é um grande erro. Portanto, Satanás quer inspirar teólogos modernos para transformar o cristianismo numa religião igual às outras, acrescentar água no cristianismo, diluir o cristianismo, para que ele perca essa densidade de verdade. Deu pra entender, gente? O extremismo aqui do discurso, deu pra entender? Porque se não deu, eu vou aqui repetir. O projeto de Satanás é tolerância religiosa. O projeto de Satanás é colocar o cristianismo como mais uma religião. E não a única religião. A única verdade. É sério que é isso que você entendeu desse discurso? Caramba, é impressionante. Porque, deixa eu te contar uma coisa. Quando você é católico, você tem que acreditar que o catolicismo é a única religião verdadeira. Assim como, quando você é, sei lá, luterano, você tem que acreditar que os luteranos são a religião verdadeira. Você não pode, como luterano, acreditar que o shintoísmo está correto e tem o mesmo valor. Você pode respeitar. Isso a igreja faz. A igreja pede que a gente respeite outras religiões, né? Respeite a posição de outras pessoas. Agora, a gente não pode ser católico e acreditar que a gente está em pé de igualdade com as outras religiões. Isso vai contra o próprio catolicismo. Eu acreditando que o catolicismo é verdadeiro, que Cristo é Deus, que andou pela terra, instituiu uma igreja, eu não posso dizer que isso tem o mesmo valor do budismo, por exemplo. A pessoa quer ser budista? Que seja, vai lá ser budista. Mas eu, como católico, não posso acreditar que o budismo é a mesma coisa que o catolicismo, porque os dois estão olhando para o bem. Não. Se fosse assim, eu não seguiria nenhum dos dois. Eu sigo o catolicismo. Para mim, o catolicismo é o correto. É uma premissa básica de 90% das religiões. Você acreditar que a sua religião é a religião correta que vai te levar para o bem maior. Olha. Verdadeira. Que deve ser imposta. E pela postura dele a respeito de armas, imposta como? E, gente, eu vou mais longe aqui, tá? Não é qualquer cristianismo. São os cristãos tradicionais. Ele fala isso em outros trechos aqui, vou poupar vocês, mas aqui ele fala: os cristãos verdadeiros são os tradicionais. A única religião verdadeira é o catolicismo tradicional. Liberdade religiosa é projeto de Satanás. E aí, olha que curioso. Vocês acham que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Vocês acham que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Os dois apoiam o mesmíssimo projeto político, que é avançar pautas reacionárias. Só que o Paulo Ricardo acha que o Malafaia é um herege, tá? No canal dele, ele fala o tempo todo contra a forma como os protestantes entendem a fé cristã. Ele chega tão perto de entender, né? É quase como se isso não fosse um projeto político. É quase como se o padre Paulo Ricardo estivesse defendendo pautas religiosas. E aí ele vai ficar contra o pastor. Sabe, ele chegou tão perto, ele chegou isso aqui de entender. Ele chegou muito perto de entender. E aí vai embora de novo. Pô, cara, me ajuda, pô.
A gente não pode falar, isso é um equívoco de análise, falar sobre os cristãos de extrema-direita no geral como se eles concordassem em tudo. O bolsonarismo é o projeto fascista que teve tração no Brasil. Eles embarcaram nesse projeto porque é um projeto que tem apoio popular. E aqui é que eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais histórica pra vocês. E aí, né? Eu abri live pra falar sobre como existe católico de extrema-direita? Não. Eu não quis abrir live só pra falar, olha esse padre, olha esse outro padre, olha como eles são de extrema-direita. Da onde vem esse pensamento? Qual é a origem desse pensamento? Desde quando ele existe? E como que ele se constituiu na sociedade brasileira? O que significa ser católico tradicional? Como que uma pessoa se identifica como um católico tradicional? Então eu quero dar um pequeno panorama histórico bem pequeno. Agora ele tá entrando num vespeiro. Nossa, eu tô até com medo da quantidade de groselha que tá pra vir. Eu não sou teólogo, tá, gente? Então não vou entrar muito nesse mérito. Mas pra vocês entenderem as raízes desse tipo de pensamento. Só um parênteses. A respeito da igreja neopentecostal hegemônica no Brasil, a gente falou sobre as origens no vídeo sobre o Ronald Reagan, porque a igreja brasileira é muito, muito inspirada na estadunidense da década de 80, tá? Só pra dar um parâmetro pra vocês. Vamos lá. O marco que a gente tem aqui é a década de 60. Antes de 1960, a igreja católica era bastante diferente do que é hoje. A grande virada da igreja católica, que conforma a igreja católica como nós conhecemos hoje, foi por conta do Concílio Vaticano II. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. E são fontes deles, tá? 60 anos atrás, o primeiro ato do concílio, porta da igreja aberta para o mundo. Desejado vivamente por São João XXIII e concluído por São Paulo VI, o Concílio Vaticano II iniciou seus trabalhos em 11 de outubro de 62, foi até 65. Evento cuja força propulsora não se esgotou, como tem sido constantemente reafirmado pelo magistério de todos os pontificados posteriores. A direção da caminhada, nas palavras do Papa Roccalli, descer ao tempo presente, com o remédio da misericórdia mais do que da severidade. Por trás de toda a pompa, aqui, por trás de todo o discurso proselitista, o Concílio Vaticano II foi uma iniciativa da igreja para se modernizar. Na década de 60, o mundo passava por mudanças muito rápidas. A cultura de massa, tipo cinema, rádio, indústria musical, vocês conhecem, estava crescendo vertiginosamente em todo o mundo. A contracultura estava surgindo e a igreja estava parecendo uma relíquia do passado distante. Então, intelectuais, cardeais, teólogos da igreja se reúnem para reformar os ritos do catolicismo. E é nessa reforma que muitas coisas da igreja católica contemporânea se conformam. Por exemplo, uma coisa que para nós parece um contrassenso, mas que não era comum. As missas eram realizadas em latim. Agora as missas poderiam ser realizadas em idiomas locais. Por enquanto, né, por mais que seja aquela opinião completamente enviesada de trazer o Vaticano II é uma modernização e tal, que a igreja estava ficando para trás, por mais que seja essa opinião enviesada, não falou nada objetivamente mentiroso, né, por enquanto. Vamos continuar, vamos seguir. Em vernáculo. Outra coisa, eles abandonaram a ideia de que foram os judeus que mataram Jesus Cristo. E aí a gente não pode, né, pegar aqui. Ai, cara. Não pode elogiar, que ele precisa de 10 segundos para falar uma groselha, né? A igreja nunca, formalmente, colocou a culpa da morte de Cristo nos judeus. Nunca, historicamente. Você tem movimentos ali de pessoas da igreja que faziam isso, você tinha movimentos antissemitistas, você tinha, sempre existiu na Europa muito preconceito contra judeu, né? E esse preconceito muitas vezes ia ser praticado por pessoas que eram católicas, até pessoas protestantes posteriormente. Mas a igreja, como instituição, você nunca vai ver um dogma sobre a culpa de quem matou a Cristo, sabe? Tipo, a igreja sempre defendeu que o sacrifício de Cristo foi feito por todos, né? E quem organizou aquilo ali foi, primeiro, né, teve o Império Romano também, mas um grupo de uma parcela dos judeus. Você tem ali os judeus, dentro dos judeus você tem os fariseus, e dentro dos fariseus aqueles que conspiraram para a morte de Cristo, sabe? Então, vamos lá, vamos seguir para esse vídeo aqui não ficar com 5 horas. Isso foi muito propulsionado também pelo Holocausto. Então, era uma modernização desse discurso, tá? E também, aí vocês vão entender onde as peças se encaixam,
foi abolida essa ideia de que a Igreja Católica é a única via para a salvação em Jesus Cristo. Foi aceita a possibilidade de conhecer Deus em outras religiões. Vamos lá, a respeito disso. Primeiro, a gente já tem um dogma que trata a respeito disso, né? Porque esse tipo de afirmação, da maneira que ele coloca aqui, parece que é um novo dogma que chega na igreja, mas a gente já tem um dogma que fala disso, que é: fora da igreja não há salvação, e esse dogma se mantém até hoje. O que o Concílio Vaticano II, que não é um concílio dogmático, vai discutir é que pessoas que não são católicas, pessoas que não tiveram a possibilidade de conhecer o catolicismo, aquela religião delas vai ainda assim buscar Deus de alguma forma. Então Deus pode, por meios desconhecidos por nós, ainda dar um jeito de salvar essa pessoa, porque ela não reconheceu a Cristo, ela não conheceu o catolicismo por algo que não foi culpa dela, né? Então é só isso que o Concílio Vaticano II vem discutir, tá? Ele não vem para cortar um dogma que já existia, né? Porque o próprio dogma de fora da igreja não há salvação já começa a discutir essa questão. Então não é uma novidade, né? E aí, se vocês estavam prestando atenção, vocês estão entendendo onde o discurso do padre Paulo Ricardo estava querendo chegar? Estão entendendo? Outra coisa que foi feita nessa época foi permitir meios de comunicação de massa para atingir mais fiéis. Porque nós estávamos adentrando na era da comunicação de massa. Da TV, do rádio, do cinema, etc, né? É aí que surge Padre Cantor. Ou vocês acham que tinha Padre Cantor antes? Caso vocês queiram estudar isso, não sei por que fariam, mas caso vocês queiram estudar, esse vídeo não é um vídeo de teologia, tá? Tem toda a documentação do Concílio Vaticano II aqui, ó. Toda a documentação tá aqui. Se vocês quiserem consultar isso, podem consultar. O que acontece nessa época? Essas reformas não foram aceitas por uma parcela bem grande dos padres e dos cardeais. E aí começa uma reorganização de uma reação conservadora. O mais relevante foi o... Bem grande? Bem grande? Não concordou? Arcebispo francês Marcel Lefebvre, que organizou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Qual que era o objetivo? Não é possível que ele vai, nesse vídeo aqui, falar que o padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson são sedevacantista. Pelo amor de Deus, me diz que ele não vai fazer isso nesse vídeo. Me diz que ele não vai falar que os caras é sedevacante. Por favor. O objetivo dessa fraternidade, vou mostrar a fonte aqui pra vocês também. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos, tá aqui. Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos fundada por Dom Marcel Lefebvre em 70. Seu objetivo essencial é a formação sacerdotal, utilizando os meios que a igreja sempre usou, o santo sacrifício da missa celebrado segundo o rito de sempre, o rito de sempre, tá? A pregação da fé e da moral católicas, a dispensação da graça por meio dos sacramentos da igreja, a doutrina católica extraída das melhores fontes e a vida em comum baseada na caridade e na oração. Traduzindo proselitismo aqui, eles são contra tudo que o Concílio Vaticano II falou. Tudo. Essa fraternidade foi construída para rejeitar o que foi construído com o Vaticano II. Então, onde eu quero chegar? O Vaticano II rachou a igreja. E os teólogos mais progressistas chamam... Rachou, cara. É que assim, esse movimento, né, que ele tá colocando aqui o tradicionalismo, o católico mais tradicional, né, no geral, como sendo um tradicionalista e pior, um sedevacantista, como se essas três coisas fossem a mesma coisa, né? Um católico mais tradicional, um tradicionalista e um sedevacantista. E não é. E isso, cara, é uma parcela tão menor da igreja hoje, que vai aderir uma tese sedevacantista, é ínfimo, né? Você que está assistindo aqui, se você tem a impressão de que o sedevacantismo é uma vertente muito grande, muito preponderante na igreja, eu sugiro que você saia um pouco da internet. Porque hoje no Brasil é muito difícil você encontrar algum lugar onde se tenha uma missa tridentina. Quanto mais uma missa tridentina que seja sedevacantista, porque tem muitos lugares que só tem uma missa tridentina, só não são pessoas que se opõem ao Vaticano II ou se opõem ao Papa de forma alguma.
Né? E isso aí já é difícil de achar. Imagina um lugar onde eles estão fazendo isso em oposição ao Vaticano II, em oposição ao Papa. Não estou falando que não tenha e que isso não seja um problema, mas colocar como uma parada que rachou a igreja, que é muito, não é tão grande assim, cara. Meu Deus do céu. Chamam essa ala daqui, reacionária, de inimigos da igreja aberta. Se vocês verem essa expressão por aí, vocês vão entender do que eles estão falando. E por que eles tinham tanta raiva nessa época também? Vocês falaram aí no chat algumas vezes sobre a teologia da libertação. O que permitiu que algo como a teologia da libertação se formasse foi o Concílio Vaticano II. Então vocês entendem? Para esse tipo de teólogo, o Concílio Vaticano II abriu alas para que a igreja católica fosse instrumentalizada pela esquerda. Beleza. Hoje eles falam isso, mas se colocar como algo fundamental para a fundação deles, a teologia da libertação inicia ali nos anos 80, né? A Fraternidade São Pio X já é do início da década de 70. Já existia esse movimento antes da TL. Essa é a visão que eles tinham. Então, de uma certa forma, isso fez com que um braço muito importante da luta da esquerda no Brasil, sobretudo contra a ditadura, fosse formado. Os padres progressistas, não só no Brasil, lutaram contra as ditaduras militares em toda a América Latina. Um dos principais estudos sobre tortura na ditadura é de um arcebispo, o Evaristo Arnes. Não sei se vocês sabiam disso. A gente teve também a Ação Católica e a Juventude Universitária Católica, que tiveram um papel bastante importante na refundação da UNE e na resistência à ditadura militar. E aí vocês entendem que era parte do pensamento progressista, utilizando a estrutura muito bem fundamentada e muito bem difundida da Igreja Católica com I maiúsculo. Para essas pessoas, o Vaticano II foi uma grande vitória. Os tradicionalistas queriam enterrar esse concílio e regressar à missa em latim. Eles eram abertamente contra a liberdade religiosa do ponto de vista da Igreja Católica. Cara, você falar que essa ala liberal, né, que vem posteriormente ali com a teologia da libertação, ela é ao lado do Concílio Vaticano II, como se essa ala também não fosse uma minoria dentro da igreja, maior que o sedevacantismo, isso com certeza é verdade, principalmente aqui na América Latina, né? O sedevacantismo é um fenômeno mais global, a TL é mais localizada aqui na América Latina, e na América Latina definitivamente a TL é maior que o sedevacantismo, mas colocar aqui como tem o Concílio Vaticano II e ele é a TL, e o outro lado completo da igreja é sedevacantista, é complicado. É uma redução dessa coisa assim tão burra que é impressionante. Então vocês estão entendendo? Agora fez sentido o discurso que a gente acabou de escutar naquele sermão piegas? Vocês estão entendendo que aquele cara não tirou aquilo do nada? Que não é a opinião dele? Que não é uma coisa contemporânea? E é assim que os tradicionalistas católicos veem muita vantagem em apoiar a extrema-direita. Porque eles são contrários a qualquer avanço social. E, inclusive, eles são uma grande fonte de relativização da história. Tá lotado de canal... Cara, eu falei que ele ia falar que o padre Paulo Ricardo era sedevacantista. Frei Gilson ele ainda não falou, mas... Caraca, mano, eu já vi assim o padre Paulo Ricardo falando todo sobre o Papa. O padre Paulo Ricardo, ele tem módulos ali de curso no site dele sobre o catecismo da Igreja Católica, né? Ele não chegou a fazer o catecismo inteiro, ele não terminou, mas ele fez boa parte ali do catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica, ele é um fruto do Concílio Vaticano II. O padre Paulo Ricardo, ele reza em vernáculo. Ele reza a missa de Paulo VI, ele não reza a missa tridentina. O padre Paulo Ricardo, eu já vi ele na Canção Nova. Eu já fui ver uma palestra dele na Canção Nova, onde, antes de começar a palestra dele, veio ali a pessoa da Canção Nova e fez ali um momento de efusão, de oração em línguas em cima do padre, e o padre Paulo Ricardo ficou ali quietinho fazendo a oração dele e depois continuou, sabe, tipo... Isso que é outro, né, essa questão assim, carismática, é um fruto ali também, é uma coisa que vem muito depois do Concílio Vaticano II, sabe? E ele tava lá, de boaça, fazendo a pregação dele, fazendo a palestra dele, ensinando as coisas dele, tudo de acordo com o que vem na igreja pós-conciliar.
né? O padre Paulo Ricardo, ele reza pelo Papa. O padre Paulo Ricardo, ele foi ordenado por um Papa e santo, que é São João Paulo II. Ele foi ordenado por um Papa. Meu Deus do céu. Tradicionalista católico no YouTube, falando coisas como a Inquisição ou não aconteceu, ou se aconteceu foi a salvação da civilização ocidental. Eu não vou colocar aqui pra não ficar dando palco, mas assim, tem vídeo aí falando que você tem que agradecer à Igreja Católica pela Inquisição, porque a Inquisição salvou a civilização ocidental. E uma outra coisa que eles relativizam muito é as cruzadas. Não é o tempo todo que a gente fala de Zé Cruzadinha. Vocês acham que o Zé Cruzadinha inventou isso depois do século XXI? A relativização das cruzadas tá no cerne desse revisionismo histórico, tá? Inclusive, eles pegam a interpretação daquele filme Cruzada, sabe aquele filme de 2005? Filme horrível, inclusive. Se você defende aquele filme e fica postando o edit lá do Rei Balduino, eu não quero sua amizade. Esse filme é ruim. Aceita. Quanto mais você aceitar isso, melhor vai ser. Esse filme é ruim. Eles pegam esse filme como se fosse uma espécie de símbolo, sendo que é muito engraçado porque, gente, esse filme, o filme Cruzada, é uma crítica à guerra do Afeganistão. Eles nem viram o filme. O filme coloca os muçulmanos como uma força bem... Assim, eles enxergam os muçulmanos de maneira bem positiva, justamente porque eles estavam tentando criticar a invasão do Afeganistão. Não é um filme de esquerda, tá, gente? A gente tá falando dos Estados Unidos e de Hollywood, por favor. Mas, enfim... Porque, né? Obviamente, é impossível vir algo de esquerda que não seja comunista e revolucionário. Aqui não é um bando de maluco aleatório. Não é um bando de maluco aleatório. O que esses caras estão querendo fazer é disputar os fiéis da Igreja Católica. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui não tem como eu dar palco, porque é um vídeo gigantesco. Dá uma olhada. Esse vídeo aqui é um exemplo. O vídeo tem quase 4 milhões de visualizações do PaxTube, porque as cruzadas foram incríveis, na verdade. Isso aqui, esse vocabulário, gente... Eu não vou nem me estender aqui sobre cruzadas, porque é algo que dá palco aqui pra eu fazer um vídeo gigantesco. Mas nem todo mundo na igreja vai ter essa visão romantizada das cruzadas. Então, até porque ela foi um movimento muito político também, né? Apesar de ter a igreja muito envolvida ali, né? Ela foi um movimento também muito político da época, envolvendo os reis e tudo. E foi um movimento extremamente importante para aquela época, mas que, no fim das contas, a igreja resolveu o problema que ela tinha com os muçulmanos, não com as cruzadas, né? Mas com ações como, por exemplo, a de São Francisco, né? Que ele vai ali pro Oriente e consegue essa tutela ali e dá uma cessada nos ataques que tinham aos viajantes. Então, no fim, as cruzadas não serviram de muita coisa, né? Desculpa aí acabar com seus sonhos, você que gosta muito de defender as cruzadas, mas no fim as cruzadas não serviram de muita coisa não, tá? Gente, é vocabulário de vídeo ensaio de YouTube gringo. Os caras estão adaptando a linguagem contemporânea pra tentar disputar a consciência dos fiéis pro lado conservador da Igreja Católica. E eu quero fazer um parênteses aqui. Gente, qual foi o concílio que permitiu que a Igreja Católica utilizasse meios de comunicação de massa pra atingir os seus fiéis? Não é o concílio que esses caras odeiam? Vocês não acham muito irônico? Pô, mano, mas... Caramba, bicho, como é que você... Não é o concílio que esses caras odeiam. Esses caras não são pessoas que são contra o Papa, não são pessoas que são contra o Concílio Vaticano II. Da onde que você tirou isso? Um cara conservador como Frei Gilson utilizar CD de música para propagar a sua... Eu falei que ele ia colocar o Frei Gilson nesse bolo também. O Frei Gilson é carismático. O Frei Gilson é carismático. O Frei Gilson toca música carismática. O Frei Gilson, ele vive na Canção Nova. Como é que você tá me falando que o Frei Gilson é sedevacantista? Meu Deus do céu, isso aqui é uma esquizofrenia. Eu não aguento. Nossa, meu Deus, Fé, meu Deus, sendo que meu o que Deus. permitiu isso é o concílio que ele não gosta? Enfim... Como é que... O Frei Gilson tá todo dia rezando pelo Papa, todo dia, todo santo dia lá no terço ele vai lá e reza pelo Papa, pela saúde do Papa. Ele fala bem do Papa, pra vir aí o Ian Neves e falar que ele é sedevacantista, que ele odeia o Concílio Vaticano II. Olha, cara, olha... A hipocrisia não é chat do meu coração. Enfim, o que esse vídeo aqui tá falando?
é a luta do Ocidente contra o Oriente, as cruzadas representam basicamente o combate à heresia. Lembra que a intolerância religiosa com as demais religiões é uma pedra angular desse conservadorismo católico? Então, vocês acham que eles enxergam os muçulmanos como? Para eles, a verdadeira fé, a única fé que deve ser imposta é a fé católica tradicional. Então, gente, só para retomar aqui. Por que vocês acham que é importante para esses caras disputarem a consciência dos fiéis? Porque a gente tá falando de uma religião que tem mais de 1 bilhão de fiéis no mundo. Vocês acham que disputar a consciência dessas pessoas não é fundamental para qualquer movimento político? Disputar a consciência dos católicos é fundamental para qualquer projeto político. Qualquer projeto político. É isso que esses caras estão fazendo. É por isso que esses caras, que Frei Gilson, que Paulo Ricardo, recebem tanta atenção de políticos reacionários como o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro compartilha ele. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda existe bastante esse combate às alas mais progressistas da igreja. Uma das organizações que eles categorizam como esquerdista é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, famosa CNBB. Dá uma olhada. Isso aqui é um post de blog, mas ele resume muito bem a maneira como os católicos conservadores enxergam a CNBB. E que fique claro que são católicos combatendo outros católicos, tá? Ó só a foto que eles colocam, gente. A foto é um monte de black bloc botando fogo numa igreja. Eu vou ler uns trechos aqui, ó. De novo, é postagem de blog, mas resume muito bem o ponto de vista deles. Por alguma... Sabe por que é uma postagem de blog? Sabe por que ele teve que recorrer a um terceiro pra fazer esse ponto que ele tá fazendo? Porque ele não vai encontrar nenhum vídeo do Frei Gilson e do Padre Paulo Ricardo fazendo isso. Porque eles não são contra a CNBB. Porque eles não são esses malucos que ficam achando que todo bispo é TL, que todo bispo é comunista. Não tô falando que não exista TL, que ela não seja um problema. Mas eles não são esse grupo que ele tá tentando colocar eles dois, sabe? Olha. A razão que realmente não conseguimos entender, já o tentamos e muito. Os bispos da CNBB vivem em guerra contra toda e qualquer pessoa ou grupo que se atreva a adotar uma postura minimamente conservadora ou que pretenda viver a fé católica de um modo simplesmente ortodoxo, observando a tradição, com T maiúsculo, e aquilo que todos os santos ensinaram. Se não conseguimos encontrar sentido nessa atitude dos bispos, é porque eles mesmos, assim como o Papa atual, são absolutamente tolerantes para com todo e qualquer tipo... De novo, por que você tá tendo que ir para um terceiro para fazer esse ponto? O seu vídeo não era sobre um ataque para as pessoas ficarem preocupadas com o Frei Gilson? O Frei Gilson é contra isso aqui também que você está colocando. Se você perguntar qual que é a opinião do Frei Gilson sobre isso aqui que você está colocando, ele é contra. E sabe por que eu sei que ele é contra? Porque ele já falou sobre isso. E é por isso que você não está colocando uma fala do Frei Gilson, uma fala do Padre Paulo Ricardo agora. Porque eles são contra esse movimento sedevacantista. Eles não apoiam esse tipo de maluquice aqui. Tipo de tendência religiosa não católica, e isso é um fato incontestável. De uma maneira totalmente oposta àquilo que a igreja sempre creu e ensinou, desde os apóstolos até o Vaticano II. Por isso que eu falei que isso aqui é um excelente resumo. Esses homens desejam e se empenham, antes de tudo e mais do que tudo, pela união fraterna entre todos os homens de toda e qualquer religião, que confesse todo e qualquer credo, incluindo ateus, e como fez questão de pregar Francisco recentemente, os hereges e os apóstatas e blasfemadores. Olha, gente, olha que coisa horrorosa. Esses malditos defendem que todos os homens devem ter uma união fraterna. Que coisa mais maluca, não é, gente? Que coisa mais impensável. Segundo esses caras, tolerância religiosa, inclusive com outras... Ele tá pegando ali o grupo de maluco do bairro e colocando como se isso fosse o resumo do pensamento católico que não é TL. Falas da própria igreja católica é ir contra o que os apóstolos ensinaram. E vocês conseguiram ver uma coisa importante aqui. Eles odeiam o Papa Francisco. Eles odeiam o Papa Francisco. O Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo? Não, essa meia dúzia de maluco aí sedevacantista. Porque o Papa Francisco, em relação aos papas anteriores... E voltando aqui pro ponto geral que ele tá fazendo no vídeo, tipo, essa meia dúzia de pessoal não é o pessoal que tá fazendo o que ele tava falando lá no começo do vídeo, de querer cooptar as pessoas politicamente, porque essa galera aí é extremamente anticomunista, obviamente, mas... não são eles que estão apoiando uma bancada evangélica. Não são eles que estão fazendo campanha pro Bolsonaro. No máximo, Paulo Cogo, sabe? São grupos distintos. Principalmente o Bento XVI, que era inclusive contra o Vaticano II.
Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O Bento diz... Ah. Não, vou voltar assim. Não é possível. São aos papas anteriores, principalmente o Bento XVI, que era inclusive contra o Vaticano II, são aos papas Francisco. Eles odeiam o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco, em relação aos papas anteriores, principalmente o Bento XVI, que era inclusive contra o Vaticano II, é um... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara, é bizarro, é surreal. É surreal isso, falar que o Bento XVI era contra o Vaticano II. Ian, deixa eu te contar uma coisa. O Bento XVI estava no Concílio Vaticano II. Bento XVI estava e ajudou a decidir coisas no Concílio Vaticano II. Bento XVI é o maior responsável por esse livrinho aqui, quando ele ainda era Joseph Ratzinger, que é o Catecismo da Igreja Católica, que está recheado, lotado de referências ao Concílio Vaticano II. O que esse Catecismo amarelinho faz de citação às encíclicas, as cartas ali do Concílio Vaticano II não é brincadeira, é muita coisa, ele bebe muito da fonte do Concílio Vaticano II, inclusive nos pontos onde ele está falando sobre o respeito a outras religiões e a possibilidade de salvação de uma pessoa que não é religiosa, e a interpretação desse dogma da Extra Ecclesia Nulla Salus. Bento XVI estava envolvido nisso. Caramba, bicho, e o que me deixa puto é que a pessoa vem e fala esse tanto de bosta aqui e fala assim num ar de autoridade, como alguém que entende e estudou muito o assunto, mas não se deu o trabalho de... Bastante progressista. E inclusive, pra vocês verem como as coisas se convergem, como a extrema-direita e essa ala da Igreja Católica se convergem, o Steve Bannon já falou contra o Papa Francisco. Vocês acham que o Steve Bannon se importa com isso? Vocês acham que o Steve Bannon se importa com o que a Igreja Católica faz ou deixa de fazer? Steve Bannon e ultraconservadores dos Estados Unidos miram no Papa Francisco. O pontífice expressou apoio para os imigrantes e os pobres, enquanto ele estava alertando... Sabe, ele vai tentando jogar um monte de micro-relações aqui pra pegar esse ponto dele. Sim, pessoas de extrema-direita não são favoráveis ao Papa Francisco, elas não gostam do Papa Francisco. E o que isso quer dizer? Qual que é a relação disso com o Frei Gilson? Qual que é a relação disso com a Igreja Católica que se opõe à TL, que se opõe a esses movimentos comunistas? Sabe? Olha... Contra o nacionalismo... Porque, vem cá, se você é católico e acha que porque você é anticomunista você tem que odiar o Papa Francisco, você tá errado. Se você chama o Papa Francisco de comunista, você tá errado. Toma vergonha na cara e vai se confessar. E o capitalismo desenfreado. O Steve Bannon não tá nem aí porque a Igreja Católica faz ou deixa de fazer. Ele tá querendo se aliar a forças políticas que convergem com as suas ideias. Simples assim. E aí, dá uma olhada. O que o Trump e o Bannon querem? Conclave. O próximo grande objetivo político de Trump. Não é o filme Conclave, tá? Mas tem a ver com o filme, inclusive. Permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas, o governo de Donald Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político. Com a participação da diplomacia americana, de deputados de base mais conservadora e uma rede de entidades e religiosos, a Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa, caso Francisco tenha de renunciar ou não sobreviva a seus problemas de saúde. Fontes em Washington confirmaram ao UOL que os trabalhos já começaram. Ainda em dezembro, Trump anunciou a escolha de Brian Birch como o embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. No Vaticano, o gesto foi considerado como uma declaração de guerra contra o Papa Francisco e sua linha de atuação. Gente, um dos objetivos do Trump é emplacar um Papa. É emplacar um Papa reacionário, inclusive aproveitando que o Francisco... Como que o Trump vai fazer isso? Não tô falando que ele não queira, mas... Como que o Trump vai fazer isso? E de novo, eu volto aqui. Aonde que você tá? Você tá puxando um monte de microlinks aqui e coisas pra você tentar juntar nesse grande bolo e
colocar a Igreja Católica como uma arma política da extrema-direita. Francisco tá doente pra caceta. Aí agora me diz, vocês acham que o Trump tá preocupado com tradição católica? Sabe com o que ele tá preocupado? Com o movimento de extrema-direita ocupar todos os postos que estejam disponíveis, tá? Não existe espaço vazio pra extrema-direita. Vou repetir. 1 bilhão de fiéis. Um papa tradicionalista com pautas reacionárias, com pautas atrasadas, é um elemento fundamental na disputa pela consciência política em vários países, não é só nos Estados Unidos. A extrema-direita, com um papa tradicionalista, vai contar com uma estrutura gigantesca, transnacional. Olha, gente, vocês me perdoem. Eu não aguento mais esses 6 minutos que faltam desse vídeo. Esse vídeo aqui já ficou enorme, já ficou gigante. Tem mais 6 minutos, se quiser imaginar, pensa aqui, ó. Tem mais 6 minutos dele falando um monte de merda e eu ficando maluco. E a gente fica por aqui, tá bom? Porque eu não aguento mais. Eu não vou ver esse vídeo aqui até o final. Não dá mais. É até aqui. Esse aqui foi o meu limite. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, sua sugestão. Reza por mim. Reza pelo Papa, reza pelo Ian e pela conversão dele, né? Não deixe que essa raiva que ele faz a gente passar seja um impedimento de você rezar por ele. Então reze por ele e por todas as pessoas que nesses tempos têm atacado a igreja, que têm atacado o Frei Gilson e que têm principalmente atacado eles com mentiras. E ele sempre tem que recorrer à mentira, porque a verdade está na igreja de Cristo. Amém? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau.